Você conhece amigos, casais que estão vivendo problemas, casamento ruim? E pais que não sabem mais o que fazer para educar seus filhos? E pessoas que só andam estressadas, preocupadas, não sabem também o que fazer da vida? Você sabia que você pode ajudar elas? Vamos bater um papo sobre isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. E aí, família, tudo bom? Nosso Viva Deus de hoje é Viva Deus como luz no mundo. A gente conhece bem a citação de Cristo, alegando que nós, afirmando que nós somos a luz do mundo. E eu tenho visto que as pessoas estão muito perdidas por aí, estão desorientadas, não sabem como conduzir seus casamentos, filhos que dão trabalho, não sabem como educar seus filhos, tantos dilemas das gerações de hoje, né? Homossexualidade, eles querem cada vez mais precoce terem vidas ativas, dono do mundo, pessoas estressadas, empregados com problemas no trabalho, não sabem como lidar com seus patrões. Irmãos, eu trabalho com público e eu vejo isso diariamente, essa dificuldade que as pessoas têm para lidar com esses desafios da vida, que a vida tem apresentado a elas, e elas ficam perdidas, procurando um conselho, precisando de uma orientação. E acredito eu que é por isso que as consultas de psicólogos e coach, como tem crescido isso, né? Coach sobre relacionamento, coach sobre criação de filhos, coach sobre como ser bem-sucedido, e como está em alta isso, é porque as pessoas estão desorientadas. Eu vejo isso, acredito que você vê isso também. A palavra de Deus diz em Provérbios 4,18: mas o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porém, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem naquilo que tropeçam. Olha que interessante. Elas estão desorientadas, no escuro. Imagina uma pessoa no escuro, não sabe como agir, não sabe o que fazer, totalmente desorientada. Tem versões que vai dizer nas mais densas trevas, assim, Irmãos, e é sobre isso que eu quero falar com você. Você é a luz do mundo. A nossa responsabilidade é trazer clareza, iluminação para a vida dessas pessoas. Cristo mesmo falou que Ele nos deu a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ele mesmo diz que nós somos luz. Agora um outro texto, como eu li, dizendo que nosso caminho é luz. É a luz que pode vencer as trevas. Nada mais além disso. As pessoas, como elas estão na escuridão, elas estão procurando uma luz, uma iluminação, uma orientação. E quem está na escuridão, se a luz não brilhar, ela não vai achar a luz, ela não vai ter entendimento sobre essas demandas. Por isso nós, os cristãos que temos e somos a luz, que temos a palavra de Deus, que é
iluminação para a nossa vida, nós temos a obrigação de brilhar sobre elas. Porque se ela está no escuro e se ela não vê a luz, ela não vai te achar nunca. É você quem tem que brilhar. E é sobre essa responsabilidade que eu quero chamar a tua atenção. Sou eu e você, somos nós que devemos brilhar. E aí sim trazer iluminação, trazer entendimento, trazer direção sobre todos esses temas que estão afligindo a vida das pessoas ao nosso redor. É responsabilidade nossa. O problema é que as pessoas estão cheias de problemas ao nosso redor, no trabalho, lá no futebol, os vizinhos, toda hora a gente escuta. Só que a gente, muitas das vezes, age como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. A gente ouve, fica de longe, e de longe a gente não vai iluminar nada, irmãos. A luz tem que se aproximar. A gente precisa se aproximar dessas pessoas para trazer direção, orientação, esperança para essas pessoas. Só de perto a gente vai fazer isso. Quanto mais perto uma lâmpada chegar, melhor você vai enxergar. A gente fica de longe ali, só no vislumbre, não se envolve. Acha que a gente não tem que se meter na vida dos outros, irmãos. É engraçado isso, mas eu quero dizer uma coisa. Você sim tem que se meter na vida dos outros. Principalmente naqueles que chegam próximo de você, que estão no teu ciclo. Porque é o Senhor que está enviando eles até ti. É o Senhor que está trazendo eles. E a partir do momento que chega um carente, um necessitado até nós, nós temos a obrigação, a responsabilidade de abrir a boca e falar o que está no nosso coração, que é a palavra de Deus. Não tenha medo de dar conselho, de falar, de se meter na vida dele. Sabe por quê? Se tem alguém no mundo que tem toda a autoridade e capacidade para dar orientação, para dar conselhos sobre todos esses assuntos, sou eu e você, que temos a palavra de Deus. Porque ninguém no mundo sabe melhor do que o que as Escrituras sabem sobre esses temas sobre a vida. Você pode reunir os mais sábios sobre os temas, todos esses que a gente conversou, os mais inteligentes estudiosos dessas áreas, relacionamento, família, relacionamento de patrão com trabalho, as demandas, preocupações, eles podem dar bons conselhos. Mas, irmãos, quando você abre a boca para falar sobre esses assuntos, você está garantido pela mente do Todo-Poderoso. Se você, claro, usar a Bíblia, a palavra de Deus para orientar. Porque é a palavra de Deus que é a mais pura verdade sobre tudo isso. Quando você abre a boca para falar sobre esses assuntos com as pessoas que vêm até você e se mete na vida delas, pode falar, tem autoridade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela vem com a autoridade de quem a falou. Você, quando abre a boca para falar, é como se o próprio Deus estivesse falando. Ou você acha que se o próprio Deus ali naquele momento aparecesse diante da preocupação daquela teu amigo, ali, daquela pessoa, ele falaria algo diferente do que está escrito? Não, provavelmente ele abriria a Escritura e falava assim, olha o que eu já falei, olha o que está escrito. Porque nada mudou, a solução, o caminho, a direção sobre os nossos problemas continua sendo a palavra de Deus, o principal, o mais forte, a mais autoridade, a mais pura verdade sobre os problemas da vida. O próprio Deus falaria do que ele já falou. Ele mesmo disse que ele vela sobre a sua palavra. Glória a Deus. Ele falaria do que tudo que já foi escrito. E ali ele orientaria sobre o que ele já falou. Nenhum tio da palavra dele caiu. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. O que era verdade antigamente continua sendo verdade hoje. A gente precisa entender que nós é quem somos. A orientação, a luz, o caminho, a direção, a esperança. Para esses perdidos que estão ao nosso redor, batendo cabeça, tropeçando, a Bíblia diz que eles tropeçam e nem sabem onde cai. A Bíblia vai dizer que eles aguardam desesperadamente a manifestação do Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, irmão? Sou eu, é você. Eles estão aguardando. E a gente às vezes acha que não tem nada a ver com isso. Tem sim. Às vezes a gente acha que não é capaz de iluminar a vida das pessoas, de trazer um bom conselho. Muitas das vezes eu me peguei assim, eu me sinto ainda um garoto. E às vezes dando um conselho para as pessoas maduras, adultas, falando sobre o casamento deles. Eu tenho 6 anos de casado, 7 anos de casado. Quem sou eu para falar de casamento? Mas não é só a minha experiência de casado, de quem está procurando viver um casamento
balizado pela palavra de Deus, mas é por tudo que eu já ouvi, é pelos exemplos de casamento que eu já vi dentro da igreja, sabe? É pela palavra de Deus que eu conheço, eu sei o que ele sabe sobre casamento. Nenhum coach desse mundo sabe melhor do que um filho de Deus sobre um casamento, pode dar conselhos melhor sobre o relacionamento do que nós. Ou você acha que existe algum outro conselho melhor para a esposa do que mulheres sejam submissas aos seus homens em tudo? Você acha que tem algum outro conselho melhor do que esse? Não tem. Você acha que tem alguma outra direção melhor do que maridos amem a sua esposa e deem a sua vida por ela? Qualquer coach que não for falar sobre isso, ele vai estar se enganando. São conselhos vagos diante de opiniões, mas isso é a palavra de Deus, o criador do relacionamento. Quem sabe sobre criação de filhos? É a Bíblia que sabe nos ensinar como não aborrecer os nossos filhos, ensinar os filhos a honrar os seus pais, independente se eles forem bons ou maus. O mandamento diz que nós devemos honrar o nosso pai, nossa mãe, independente se eles merecem ou não merecem. Se Cristo está dizendo, se o Pai está dizendo que a gente tem que honrar, se Deus está dizendo isso, a gente tem que honrar, irmãos. Não há nenhum outro conselho melhor do que esse. E você sabe disso. E você tem que falar para essa galera que está perdido. Você tem que falar para aquele teu amigo lá que quer ser bem sucedido na vida. Você tem que falar para ele, cara, enquanto você não honrar desde o pequeno emprego que você tem aí, o simples, se você não honrar o teu chefe, mesmo que ele talvez não mereça, mas se você não trabalhar para ele como se estivesse trabalhando para Deus, que é a orientação que a Bíblia nos ensina, ele nunca vai ser bem sucedido no trabalho. Você acha que tem algum outro segredo, algum outro caminho mágico que vai ser melhor do que o próprio Deus nos ensinando como nos relacionar? Às vezes parece que a gente acha que a Bíblia é só um livro que vai nos ensinar como chegar ao céu, que só fala de salvação. Não, irmãos. A Bíblia é a pedagogia, o ensinamento de Deus para as nossas relações do dia a dia. É aqui que a gente vai aprender como lidar com o marido, com a esposa, com o filho, com o patrão, com o vizinho. É aqui que a gente vai aprender isso tudo. Nós não estamos vivendo nesse mundo como quem está doido para escapar dele, não. A gente tem que estar aqui para viver e em todas as nossas relações nós temos que expressar o que Deus nos ensinou nas relações. A gente tem que sim ter um casamento feliz e saudável. A gente tem que sim, Cristo quer isso para nós. Temos filhos maduros na fé, que se tornem homens valorosos. A gente tem sim que termos relações boas nos empregos, bons empregos, sermos bem-sucedidos. Mas é essa a direção, não há outra. Pode juntar todos os mais sábios dos saberes do mundo. Eles não vão dar orientação melhor do que essa. E você sabe disso, mas o mundo não sabe. Estão perdidos, tropeçando. E às vezes a gente fica naquela de, quem sou eu para orientar alguém sobre isso? Irmãos, eu tenho vivido isso nas minhas relações. Eu tenho visto, caramba, Senhor, quem sou eu para falar sobre esse assunto? Alunos, pessoas vindo falar sobre filhos homossexuais, o drama, e o caramba, e eu dando conselho. Mas muitas das vezes só sendo ouvido, o mundo precisa de quem os ouça. E ali eu digo que vou orar por eles. E ali às vezes eu dou um conselho simples, porque nem eu sabia que poderia falar sobre esse assunto com muitos. E eu tenho visto resultados de pessoas depois falando, pô, Thiago, que bom, como foi bom conversar contigo. Poxa, já me deu uma orientação. O interessante é que quando Cristo diz que nós somos a luz, você não precisa, não é da noite para o dia que você vai ser uma luz, que nem de um caminhão, quando a gente está na estrada, que vem no nosso retrovisor e deixa a gente cego, sabe aquela luz? Calma, a gente vai chegar lá. Mas muitos de nós ainda sabe pouco, é uma luz de uma lanterna ali, mas nós somos luz. Uma lanterna pequena que seja ali, já é suficiente para quebrar as mais densas trevas. Então você já pode sim falar do que você entende da palavra de Deus. Agora use a palavra de Deus, tá? Não use o que você acha, o que você pensa. Você já pode, e ali você iluminar e trazer esperança para essa pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que a vereda do justo, o caminho do justo, nós lemos, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Uma hora o teu brilho não é tão grande, você sabe pouco sobre aquele assunto, mas você se arriscou a se meter na vida daquele irmão, porque você sabe que é Bíblia, e você está garantido pelo próprio Deus que aquilo ali é a verdade. E aí você se arriscou e falou,
E aquilo dali vai gerar, porque o próprio Deus garante, vai gerar um bom fruto, vai trazer paz, vai trazer um direcionamento. E aquilo dali vai trazer o quê? Experiência para você. E aquela luz que vai brilhando mais e mais não era tão claro. Aí agora aquilo gerou em você até curiosidade de saber mais sobre o assunto, conversar com irmãos mais maduros na fé. E aquilo dali vai gerar mais experiência, mais força, mais autoridade para falar. E aí no próximo você já vai falar com mais autoridade, com mais certeza sobre aquele assunto. E daqui a pouco você é capaz de direcionar qualquer pessoa. Porque é isso, irmão. As demandas do mundo são orientadas pela palavra de Deus. E é responsabilidade minha, sim. É responsabilidade sua, sim. É responsabilidade de todos nós. Nos envolvermos. Então, irmãos, sabe, eu estava conversando com o Sueli esses dias, minha esposa. Ela está com uma amiga lá, passando por dificuldades no casamento. E ali fica naquela, a gente sempre fica naquela, poxa, vou me meter no casamento, vou falar. Eu falo sim, fala a palavra, você conhece a palavra de Deus, pode ir lá, orienta, dá um braço, dá um ombro amigo e fala do que você entende da palavra de Deus. E ela tá fazendo isso e tá trazendo refrigério para aquele casal, sabe? Tá trazendo um direcionamento. Cristo é o caminho e nós somos o quê? Os embaixadores dele, logo nós também somos o caminho que o mundo precisa caminhar para ter iluminação. Interessante que o mundo está triste, o mundo está mal, está perturbado. O Salmo vai dizer que o choro pode durar uma noite, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia eu aprendi uma coisa interessante. Uma das aplicações desse versículo é que a noite, o que simboliza a noite? Falta de visão, falta de clareza. Então o mundo, as pessoas, o choro, a tristeza pode durar uma noite. Enquanto houver escuridão diante delas, haverá tristeza, haverá choro. Mas a alegria vai vir pela manhã. Manhã fala de claridade, fala de iluminação. Quando nós clarearmos a vida dessas pessoas com a palavra de Deus, as tristezas, os dramas delas se tornarão em alegria. Porque através da palavra de Deus, nós trouxemos luz para a vida delas. As pessoas estão precisando de orientação, estão precisando de direção, irmãos. E você é a luz. Não se esquece. A luz, quanto mais próxima ela estiver, melhor ela vai iluminar. Se aproxima dessas pessoas, chega pertinho, divide os dramas dela contigo, carrega as cargas dela, chora com elas. Se identifica com elas, se compadeça delas e principalmente use a palavra de Deus para iluminar a vida delas. O pouco que você puder falar da palavra de Deus para elas vai clarear a vida delas, vai trazer direção, vai trazer consolo, vai trazer esperança. Vamos clarear. Através de mim, Jesus faz o quê? Clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia através de mim. Canta assim, ó. Através. Clareia. Clareia o Brasil. Vai. Através de mim. Jesus faz o quê? Vou brilhar minha luz, eu carrego a luz de Deus através de mim. Cadê? Jesus faz o quê? Aleluia. Oi, gente.
Antes eu dei uma passadinha aqui pra vocês lembrarem de compartilhar muito isso com todo mundo. E deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para dar notificações para não perder